Oi, babies! Olha quem tá de volta! Maravilhosa essa bicha preta, maravilhosa, só isso que eu tenho a dizer. Se você não conhece o Ian, ele já esteve aqui no canal das Bi, vou deixar no card o vídeo pra vocês assistirem depois que terminarem este aqui. Eu postei uma foto no meu Instagram pedindo temas pra gente conversar com o Ian e o tema escolhido foi: por que que as pessoas brancas se sentem confortáveis em serem racistas? Roda a vinheta. Me conta, por que que a gente ainda vê tantos casos de racismo tão escancarados? O que falta entrar na cabeça dessas pessoas? O que falta entrar na cabeça das pessoas é conhecimento, sabe? É deixar um pouco de ser ignorante a respeito de algumas coisas. Eu não acredito que a grande maioria em massa das pessoas racistas, e quase todas as pessoas são racistas porque elas têm más intenções. Para mim, elas são racistas porque elas são burras. Quando um homofóbico religioso, fervoroso, assim, vira e fala que você tem que arder no inferno porque você está cometendo alguma coisa que não é contra Deus, eu não acho que ele realmente tem noção do que ele está falando. Eu acho que ele é burro porque ele não te viu, você LGBT, como um ser humano. Ele não sabe que você é um ser humano ainda. Então ele é burro por não saber que você é um ser humano. Então ele não sabe o que ele está falando. Não é porque ele é uma pessoa má e gosta de ver outros humanos sofrendo necessariamente. Existem muitas pessoas más, só que a grande maioria, gente, é só desinformado. A grande maioria das pessoas é ignorante. A grande maioria das pessoas é ou privilegiado demais para entender algumas coisas, ou desprivilegiado demais para entender outras coisas. Me explica essas duas situações. Vamos pegar o exemplo da senhora que é empregada doméstica, deixou a filha no Nordeste e trabalha na casa dos outros, e é um exemplo, assim, não é um estereótipo, é um exemplo super comum no Brasil. Esta mulher, por uma questão de estrutura financeira, não vai ter como, muitas vezes, na maioria das vezes, ser uma feminista militante que vai lutar pelo direito de ascensão da mulher sem opressão dos homens, porque na verdade ela não tem estrutura para isso. Ela vai precisar trabalhar na casa de alguém, ela vai precisar ser a doméstica, ela vai precisar aceitar a situação que lhe for dada para conseguir pagar as coisas da filha dela. Esta pessoa não tem como sair para desconstruir muito, porque ela não tem estrutura para isso. Ao mesmo tempo que uma pessoa privilegiada demais, uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito magra, uma pessoa muito branca, uma pessoa muito rica, essas pessoas... Ela tem a estrutura... Elas têm a estrutura, mas elas não têm o desconforto de necessidade de mudar. Você só vai mudar quando tiver precisando. Que é uma situação muito cômoda, né? Aqui tá ótimo, por que que eu vou mudar? Aqui tá incrível. Alguma coisa ali tá me incomodando, então eu vou ver o que que é. Pra elas não incomoda o racismo. Pra quem é branco, rico, não tem problemas sociais. Essas pessoas lidam com os problemas muito particulares da realidade delas. Então, assim, eu não quero comentar o caso da filha do Bruno Gagliasso, porque não me importa. Uma menina negra sofreu um racismo muito escancarado na internet, mas esse tipo de coisa, hoje em dia, o racismo já superou. É que essa pessoa que fez essa mulher aí que fez os comentários racistas, ela ainda é uma racista das antigas. Porque os racistas de hoje em dia, eles não vão falar que você parece uma macaca. O racismo vai muito além de você ser chamado de macaca. Então, assim, não me importa o caso não me importa o caso da filha do Bruno Gagliasso, porque eu sei que é uma menina que tem estrutura suficiente para se recuperar depois. Tem pais que a amam, tem pai e mãe com salário. Já é um privilégio do caramba ela ter mãe e pai, os dois serem brancos e os dois serem privilegiados economicamente falando. O problema não é ela. Essa menina vai se virar. O problema são todas as crianças da favela que não estão com o nome na revista, que não são vistas por essa socialite que falou essas merdas e que morrem diariamente. E as mães dessas crianças. Então, assim, quando que vai acabar essa mentalidade da branquitude de ser essa palavra branquitude ruim, sabe? Hoje em dia a branquitude pra mim é um sinônimo de alguma coisa negativa, não é virar e falar assim, a raça branca próxima. Não, pra mim branquitude é tipo uma galera zoada. Sim. Por quê? Porque não teve tempo de refletir, de mudar, sabe?
A gente vive apagando esses incêndios, olhando para esses casos que vão surgindo, né, na mídia, só que a gente esquece de mexer na estrutura, de educar as pessoas para que elas se movam e mudem essa realidade. É isso que acontece. Exatamente. Não vamos mais combater indivíduos, vamos combater sistemas. Não vamos mais atrás de um cara machista que falou isso. Esses caras, beleza, os processos que a gente está desenvolvendo vão lidar com eles. Agora vamos atrás da educação das crianças. Como que os homens são criados para virarem esses malucos? O que adianta eu querer pegar um cara de 40 anos que já viveu a vida inteira sendo machista e agora punir ele? As mulheres por quem ele passou já se ferraram. Então o filho desse cara não vai mais passar 40 anos sendo machão. A gente tem que se preocupar com as próximas gerações. É assim que você vai mudar a sociedade. Essas pessoas têm que ser sim punidas. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de base, né? Não é pra gente ficar se contentando com punições sociais, com aquele ali que foi preso, aquele ali que foi afastado da televisão, aquele ali que finalmente não vai mais participar daquele seriado. Esses casos individuais não comemorem. Eu acho que a gente tem que parar de comemorar as punições que têm que ser feitas. Quem fez essa pergunta no Instagram pra gente até falou assim, não sei se é muito interessante vocês falarem sobre isso, vocês vão acabar falando mais do mesmo. O que você tem a dizer pra ela? Cara, a gente não tinha ideia do que a gente ia falar. Quando ele mandou a mensagem pra mim, o que você tá a fim de falar, não sei o quê. A primeira coisa que me veio à cabeça é, falar uma coisa engraçada falando mal de determinadas pessoas que vão se candidatar à presidência no ano que vem, porque tá bem ridículo o quadro, não sei o quê. Até que eu vi o textão daquela menina dizendo que vocês deviam falar sobre isso, sobre essas questões racistas, de como ainda existe tamanho nível de preconceito escancarado na internet ou, enfim, na mídia. Fiquei impressionado, né? Não dá pra negar um pedido desse, que eu ia falar uma bobagem, a menina pediu um negócio sério. Então, assim, respondendo a sua pergunta, como que eu acho que ainda existem essas coisas, é porque todos os processos de mudanças sociais são processos e são muito longos. Enquanto a informação não chegar em todo mundo, não tem como a gente esperar a desconstrução das pessoas acontecerem. E como eu falei, são de todo mundo, de todos os âmbitos, tanto das pessoas muito desprivilegiadas, que não têm estrutura de vida para conseguir sair, estudar, refletir, contestar, militar, quanto das pessoas extremamente privilegiadas, que são pessoas que não sabem abandonar privilégios. Inclusive eu, que sou niilista pra caramba, acho que nunca vamos conseguir vencer o racismo, porque eu nunca acredito que a branquitude vai abdicar dos privilégios que tem, sabe? Por mais que a gente deva continuar militando. O que eu tenho a falar, Bibs? Nada, né? Eu fico aqui só aprendendo as aulas com essa pessoa. Momento Cecília no rolê. Fala, Cecília. Vai, Cecília. Eu sou um pouco mais otimista, eu acho que eu acredito no momento em que esse preconceito vai cair, finalmente, não sei extinguir, acho que isso vai demorar realmente muitos anos. É isso, você precisa educar as pessoas a não serem racistas, ponto. Você precisa ensinar o seu filho a não ser racista pra ele não chegar adulto, vlogger, youtuber, não sei o que, e falar merda. Então não adianta agora, óbvio. Essas pessoas precisam ser penalizadas pra mostrar que sim, existe uma punição. Mas não é isso, essa não é a solução. Exatamente. Isso em todos os âmbitos. Não vamos procurar indivíduos para ficar punindo. Veganos não vamos ficar por aí atacando carnistas. As pessoas veganas se preocupam com a indústria da carne. As feministas não estão atacando machistas, elas se preocupam com a estrutura que o patriarcado deixou para foder com o mundo. Enfim, todas as questões. As pessoas negras não estão caçando racistas, não estamos caçando racistas. Nós estamos, caçando uma retaliação histórica para que a gente não se foda mais no Brasil. Outra coisa que, o mundo precisa entender. Os processos históricos que construíram o nosso país é diferente dos processos históricos que construíram qualquer outro país. Então, o racismo no Brasil funciona de uma forma diferente de como funciona nos Estados Unidos. Então, você branquitude que está assistindo vídeos como Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário maravilhoso que fala do apartheid norte-americano e tudo mais. Aquilo é uma realidade norte-americana, não é uma realidade brasileira. Aqui também teve uma história muito treta e muito diferente, inclusive numericamente diferente, proporção de pessoas. Então eu entendo que se eu sou um negro brasileiro militante, eu estou falando da minha realidade brasileira, Brasil, sabe?
Se você quer ouvir mais Ian falando, Ian agora já tem canal no YouTube, fala pra eles. Gente, eu finalmente fiz um canal no YouTube, tava paradinho uns dias atrás, ó, desculpa, mas já voltamos ao normal, então do preto ao branco aí pra vocês, me sigam lá, se inscrevam no canal, é isso, vamos trocar ideia. Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve no canal das Bi, pede mais Ian aqui embaixo também, comenta aqui o que vocês querem que a gente fale, que Ian volta também para o canal das Bi. Sim, não fala só sobre racismo não, fala sobre qualquer coisa, vamos falar sobre qualquer coisa. Vamos, a gente precisa fazer uns vídeos. A gente precisa jogar Eu Nunca, vi que uma galera jogando Eu Nunca e falando uns podres. Ai, tchau, baby! Tchau, baby!